Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com a Ana, da Uniswap. A gente vai conversar um pouco sobre o trabalho que ela está tendo aqui no Brasil junto com a Uniswap, justamente para a gente ver como essas grandes empresas, principalmente as descentralizadas, têm um olhar institucional assim, para América Latina e Brasil. E a gente já assistiu as lives que vocês fizeram um pouco, a conversa que você teve com o Lucas na Wormhole também. E eu queria trazer um pouco dessa conversa para a gente aqui, mais rápida, claro. Primeiro, te apresentar também e comentar um pouco já no começo de como a Uniswap olha para o Brasil para um olhar mais de tipo instituição agora, no começo. Beleza. Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Ana Westphal, eu sou Community Manager, desenvolvo os negócios e comunidade da Uniswap Labs aqui no Brasil. Os negócios. Os negócios aí. Não, mas de fato negócios no sentido de, eu faço uma ponte entre os negócios, né, aqui no Brasil e lá com o time global. Então, a sua pergunta foi relacionada com um pouco com isso também, né. A Uniswap ela, decidiu fazer esse projeto de internacionalização da marca, e uma das ideias, ou do intuito do projeto é de fato poder imergir dentro das diferentes culturas e diferentes contextos, né. A Uniswap percebeu que, a comunicação e o que estava acontecendo, eh, do ponto de vista de usuário, estava muito focado em América do Norte e os usuários dos Estados Unidos mesmo, né. Então, apesar de o volume que passa dentro da plataforma, 60% de fora dos Estados Unidos. Então a gente foi atrás, procurou quais são os países e as regiões aonde está passando o volume, né, e aí percebeu-se então que Ásia e América Latina eram os 2 grandes, lugares aonde tinha, mais volume ali dentro, e daí teve esse esforço então de fazer esse projeto de internacionalização, contratar pessoas locais para fazer essa ponte entre usuários, contexto cultural, regulamentação. Aqui no Brasil tem muita coisa acontecendo, então, era importante para eles terem uma pessoa, física aqui, trabalhando junto com o time global. Sim. E como é que vocês também estão olhando para essa parte de educação? Porque essa parte é toda contínua, né? Quando você vem para uma visão local, você tem toda uma adaptação de contexto, de narrativa, do Uhum. que a marca olha, e consequentemente isso também traz um viés de tipo, beleza, tem um mercado grande aqui a ser explorado, isso a gente já vem falando há muito tempo, né? Tanto que a gente é top 5 pela Chainless, de adoção de cripto. Então, como que vocês estão pensando, olhando também para essa linha de educação e instituição que você já explicou, assim, tipo, eles estão trazendo tudo. Sim, exato. Então, assim, qual que é o nosso a nossa narrativa, digamos, né. O Brasil, assim, não dá para negar que é um país que está adotando o cripto, é o quinto maior, como, saiu nesse relatório, é o primeiro da América Latina em questão de adoção mesmo de criptomoeda. E o que que acontece? No Brasil, a gente tem a parte de finanças no geral, que não é algo que as pessoas estão acostumadas a falar ou a aprender sobre. Eh, então, muito das pessoas que estão em cripto hoje, estão, focadas em corretoras centralizadas, em modelos de negócios que são ainda centralizados. Então a gente acredita como Uniswap que a gente tem o direito de vencer também, que a gente fala em inglês o right to win, né, nesse contexto, aonde tem já cripto, mas uma cripto centralizada, um modelo de negócio onde as pessoas não têm autocustódia. Então a Uniswap ela traz essa outra opção. E daí eu costumo comentar no nas minhas palestras que, da mesma forma que tem uma pessoa que precisa de um banco, precisa de um gerente, de um local físico para apertar a mão do gerente e falar e fazer o saque ali, e tem aquela pessoa que usa um banco digital e já consegue fazer tudo pela internet, a gente também tem esse modelo de negócio nas finanças, cripto, né. Então você tem ali as finanças centralizadas com, grandes corretoras centralizadas, e você tem as corretoras descentralizadas, só que aqui no Brasil ainda não tem essa cultura da autocustódia, da descentralização. E com certeza a Uniswap tem então, toda essa narrativa que vem junto com o protocolo para ser usado, né. Então a ideia é servir melhor os usuários do Brasil, que já estão utilizando muito o Uniswap, mas trazer também um entendimento educativo para que as pessoas entendam quais são as opções, e dentro das opções você decide qual que é melhor para você. Sim, pô, bem legal. E eu gostei muito aqui da coisa que a gente estava falando um pouco lá embaixo, né? Fui me apresentar para você lá, para a gente poder também trocar uma ideia.
Você falou, a gente está fazendo um momento de networking. Uhum. Nesse momento de networking, a gente está fazendo uma pergunta. Qual que era essa pergunta mesmo? A pergunta era como que a gente pode trazer o DeFi para o mainstream, assim, para a base de usuários que talvez nem sabe o que é DeFi hoje. Agora eu quero fazer o reverse. Para você, como que você acredita que a gente consiga trazer esse DeFi para o mainstream? Então, na verdade é o trabalho que eu estou fazendo, né, óbvio que a gente tem que escalar isso para sei lá, para um ambiente onde a gente tenha mais pessoas falando, mas com educação, e é uma educação de base mesmo, então eu não tenho que educar sobre cripto, eu tenho que primeiro educar sobre finanças, eu tenho que educar sobre economia. Por que é muito melhor você talvez investir num protocolo ou fazer um staking ao invés de fazer uma poupança num banco, entendeu? É mais esse sentido, para as pessoas entenderem qual que é o movimento, né, e o que vale a pena. E saber das opções, porque o que a gente fica, pelo menos no meu ponto de vista, o que fica mais, assim, claro, é que as pessoas não sabem nem quais são as opções que elas têm, né, então acabam fazendo investimento no que é oferecido por bancos ou por, corretoras aí de centralizadas, né. Então, eu acredito muito nisso, educação, né, e eh, ter essa imersão mesmo. Então eu vou em muitas comunidades, eu pergunto o que eles estão usando de produto nosso, como que eles estão usando. Antes da gente fazer o lançamento aqui no Brasil, eu entrevistei mais de 20 traders mesmo, dentro de DeFi, para entender o que eles estão usando. Eu percebi, por exemplo, que a Uniswap é uma plataforma de execução. Então, você decidiu qual que é a sua estratégia, você vai na Uniswap e concretiza aquela estratégia. Mas será que a gente não tem também uma jornada aí que precisa ser melhorada, para que as pessoas não precisam utilizar outras ferramentas antes de chegar no Uniswap? Então tem muito do entendimento de qual que é a jornada desses usuários, o que eles estão fazendo, como que a gente pode melhorar, entendimento do que é a diferença entre as pools que estão na versão 4 e a versão 3. Então, cara, é muita educação, né, primeiro ponto, para as pessoas entenderem mesmo as opções, e acho que segundo é esse contato com as comunidades e com quem já está usando para melhorar ainda mais o produto. Sim, poxa, bem legal. Porque a gente vê que tem muita melhoria no ecossistema como um todo sendo feito, né? Não vou entrar em questão de pergunta de roadmap nem nada, mas é justamente uma questão que a gente olha assim, beleza, vocês têm esse trabalho, esse cuidado prévio com o usuário na hora de você fazer essa aplicação. Porque eu acho que isso já é um passo né? Que a gente não vê isso comumente em Web3. Geralmente tá aqui o produto, usa. Não, total. E a Uniswap, assim, é uma empresa nova, né, foi 2017, fundada em né? 2018, na verdade foi a primeira versão lançada. Porém, em termos Web3, em termos cripto, já um projeto, né, e uma startup que está bem consolidada, nunca teve um hack desde 2018, a gente já teve mais de 3 trilhões de dólares que passaram ali dentro da plataforma, tá deployado em vários protocolos, várias redes, né, recentemente a gente integrou também Solana para dar essa expansão para outras redes também, para que pessoas de outras redes ou as próprias pessoas que já utilizam o Uniswap queiram ter acesso a outros tokens da Solana, por exemplo, que pudessem fazer também. Então, assim, é todo um caminho para melhorar a usabilidade. E a gente só melhora isso se a gente escutar, né? Não é um engenheiro decidindo, eu acho que esse botão vai melhor ali, ou eu acho que o deploy vai ser melhor assim. Não, você tem que de fato escutar, porque às vezes você entrega um produto que vai ser utilizado completamente diferente daquilo que você pensou na discussão lá do Sim. inicial. Porque a gente para pra pensar, né, você falou um argumento que me deixou bem reflexivo, que era justamente, a Uniswap é relativamente nova, eu pensei: "Não é tão nova assim", você falou: não para cripto, Cripto, mas pô, se a gente for parar pra pensar, Ethereum é de 2015, tá fazendo 10 10 anos, anos esse ano. A Uniswap tá quase nos 10, tá nos 9 ali, não, 9 não, exagerei, 7. Exato. Então, tipo, é muito recente de fato. Que a gente que vive o ecossistema cripto, a gente brinca, né, um mês parece um ano dentro da Total. trajetória. E a gente envelhece igual, né, É. Bernardo? Já perdi até o cabelo. Não ia comentar isso, mas já que você falou. É que a gente não tá vendo aqui, mas o Thiago tá no caminho. Então, é isso, gente. Mas, assim, eu sou muito otimista sobre cripto, né? Eu acho que vai trazer muito acesso a talvez grupos que não têm necessariamente o entendimento ainda de finanças, mas com cripto vão chegar lá, sabe? Sim. Então, eu sou muito positiva a respeito da indústria. Você trouxe um ponto que
para mim, que eu sou da área de economia, muito interessante, que é justamente as pessoas que têm acesso a contas ou não têm acesso a contas. Como que você está enxergando esse link das pessoas que têm dificuldade de abrir conta bancária com acesso a cripto? Vamos trazer para nossa realidade aqui no Brasil. Uhum. Que junto, assim, tipo, utilizando Uniswap, carteiras, MetaMask, que vá também para produtos e protocolos específicos, assim, descentralizados. É, é. Eu diria que é uma utopia, assim, meio dizer que uma pessoa pode ficar 100% em cripto, não dá, mas dá já para fazer muita coisa. Então eu já conheço muitas pessoas que trabalham com cripto, que recebem em cripto, que usam só carteira, descentralizada mesmo, não carteira descentralizada, mas que usam uma carteira e corretoras descentralizadas. Então, assim, eu acho que as ferramentas, elas vão melhorar a ponto de talvez a gente não necessariamente vai precisar desses, caminhos centralizados, dessas ferramentas que a gente usa hoje no dia a dia. Sei lá, tem muita gente faz ainda on-ramp com Pix, então obviamente vai passar por um banco, né, o próprio off-ramp. Mas assim, tem vários projetos que eu tenho visto que já, sei lá, você conecta a sua carteira e já faz um pagamento de boleto direto, sabe. E aí o off-ramp é direto pela então, tem muita coisa acontecendo que eu acho que vai chegar num ponto, numa maturidade, aonde a gente vai ter a regulamentação que vai nos dar o acesso responsável sobre aqueles ativos que a gente quer usar, mas ao mesmo tempo a gente poder escolher: "Será que eu quero a autocustódia e a responsabilidade, o poder que vem com isso, ou eu prefiro passar essa responsabilidade para um terceiro e gerir o risco, né, no geral?". Então, acho que tem esses 2 lados e, de novo, aquilo que eu falei, vai ter gente que vai querer ir num banco, apertar a mão do gerente e tirar o dinheiro no caixa, vai ter gente que vai usar um banco digital. Acho que é a mesma coisa, não acredito que vai ser 100% cripto, que tem, sabe, maximalista total, que a galera vai só usar cripto, acho que não. Acho que é um processo e vai ser natural, algumas pessoas vão utilizar e outras não. Eu acredito que seja um caminho, né, a gente viu gerações que ainda vão ao banco, acho que a geração ali até dos anos 70 ali ainda gosta de ir ao banco, a geração pós anos 70 que já tanto faz ter banco ou não, aí veio a minha geração que é dos anos 90 que já não quer pisar num banco, Exato. e agora as gerações mais novas, quanto menos interação com múltiplos aplicativos que a gente tem Sim. visto, que é a questão conversacional. A Uniswap, ela olha um pouco para essa parte já futura, de tipo, como é o consumidor daqui para frente, a gente entende que é uma maturação, né, a pessoa começa a entrar no sistema financeiro, entende, aí começa a entender de investimento, vai um pouco para cripto, hoje é o caminho, né, e é um pouco disso que eu enxergo. E aí quando ela chega em cripto, ela já existe essas ferramentas, como que você tem olhado para esse futuro? Vamos trabalhar um pouco pensando na Certo. frente. Não, então, a Uniswap, o objetivo da Uniswap é eh facilitar a chegada on-chain de qualquer pessoa, certo? Então, se a gente for pensar nos produtos quando eles são construídos primeiro com uma interface muito fácil, bonita, né, não vamos dizer que é bonito também o rosinha ali, mas a ideia é que as pessoas, elas consigam facilmente transacionar ou operar on-chain. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é servir de infraestrutura. Então, a Uniswap tem uma liquidez enorme hoje, então a gente quer servir outras instituições e outras organizações com isso e facilitar a entrada on-chain também. A gente tem produto para isso, a própria API de negociação, né. Então o foco é esse, trazer valor on-chain. E como que traz valor on-chain? Através de instituições, através de usuários, como que a gente facilita essa entrada, né. Mas aí depende da pessoa também, vai ter pessoa que vai se sentir confortável em fazer autocustódia, em se conectar, em criar uma pool de liquidez, fazer um range ali, determinar, e vão ter outras que não necessariamente, mas o primeiro contato a gente quer que seja o mais fácil possível, para que a pessoa consiga de fato entrar on-chain e operar ali. Show. Acho que essa visão de futuro é bem legal, que eu fico imaginando também muito, assim, tipo, agora devaneando, assim, total. Que a gente tem muitas experiências padrões, né, você acessa o site, vai ter lá os botão de swap, conecta a carteira, faz a estrutura, Uhum. e aí essa instituição que vocês estão fazendo de se aproximar do tradicional, acho que é um movimento que vai atrair, né, tipo, aí eu dando minha opinião pessoal mesmo e, tipo, porque muito do que a gente enxerga hoje, daqui a 5 anos vai ser totalmente diferente, porque a gente Obsoleto até. porque a gente tá muito rápido em tecnologia.
essa Sim. questão, né? A gente tem até algumas empresas aqui, que a gente está aqui no Ethereum Latam também, faltou uma introdução, né? Que estão aqui, que já estão pensando já nessa próxima etapa, né? Sim. E aí eu pensei, putz, como que vocês estão olhando isso também? A minha própria transição para a Uniswap foi pensando um pouco nisso, porque eu trabalhava antes da Consensys, né, e trabalhei muito na MetaMask. Então foi um dos projetos que eu me dediquei até os últimos 6 meses antes de entrar na Uniswap, foi MetaMask. Para mim, as carteiras vão se tornar obsoletas em algum ponto. Com o advento de agentes de IA, eu acredito que as operações on-chain, elas não vão precisar necessariamente de uma carteira. Vai ter a carteira, mas por trás ali no back-end, né? Para a gente fazer as transações utilizando o agente, de fato. Então, para mim, o longo termo, DeFi faz muito mais sentido, né? E aí a gente tem que ver as ferramentas ainda que vão ser construídas em DeFi. Mas a Uniswap, ela tem, como a gente tem muito da liquidez no mercado, é isso, é quase que dando assim, ok, empresas venham aqui e construam. A gente vai dar o suporte e a infraestrutura para vocês poderem ter acesso a essa liquidez, para vocês poderem construir seus projetos aqui. Então, você vê uma versão 4 aí que veio com o Hooks, que é uma tecnologia nova, para personalizar pools de liquidez através de um contrato. As pools na versão 4, elas são geridas por um contrato só, diferente da V3, né? Então, através desse contrato, você pode conectar um hook que vai personalizar aquela pool de liquidez e vai, talvez, permissionar para pessoas que tenham só KYC, ou vai, talvez, dar recompensas para as pessoas que utilizam de maneira diferente. Então, eu acho que essa é a missão da Uniswap, a gente ter o melhor acesso, né, à liquidez e ter as ferramentas necessárias para que possa ser criado ferramentas de fato que vão trazer mais instituições e pessoas on-chain. Pô, show. Ana, nosso tempo acabou aqui. Tá Queria bom. agradecer muito você por ter vindo aqui, conversado com a gente um pouco, passar um pouco essa perspectiva de futuro. Eu acho que é interessante, eu sou muito curioso, então se deixar aqui eu vou fazer muita pergunta. Tá. Mas muito obrigado pelo seu tempo, Imagina. obrigado aqui por ter vindo. Deixar você também com as considerações finais aqui para o público. Top. Primeiro agradecer aí pela oportunidade, dizer que foi excelente o papo aqui, gostei muito, estou curtindo muito a conferência IF Latam. Hoje a gente fez, então, essas sessões de network, amanhã eu vou participar do evento da Shify, que vai ser focado em mulheres que estão iniciando, né, em Web3, então vai ser super legal também. E convidar quem está escutando, se quiser participar, saber mais informações sobre a Uniswap aqui no Brasil, para entrar na nossa comunidade. É uma comunidade de informação, eu já deixo claro, não tem nada de alfa, a gente não fala de token. E daí é pedir o alfa. Não, tem não. A gente fala muito dos updates, o que está acontecendo, dos eventos que a gente vai fazer, e aí tá lá no Telegram, @uniswapbrasil com S. Tá, show. Muito obrigado, Eu que Ana. agradeço, Valeu, obrigada. obrigado. Tchau, Até a tchau. próxima, tchau.